Hallo Leute, olá pessoal, aqui é a Andréa Bond, professora de alemão, e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar então com a parte 2 dos verbos em alemão. Na aula passada nós vimos então a parte 1, nós vimos o verbo lernen, né, como que funciona a conjugação da maioria dos verbos em alemão, e hoje nós vamos trabalhar então com o verbo arbeiten, que é o verbo trabalhar, tá? Que aqui ele tem uma pequena diferença, tá? Então, vamos lá. O verbo trabalhar, no infinitivo, ele fica arbeiten. Arbeiten, tá? Mas, como eu expliquei na aula passada, a gente precisa agora identificar qual a raiz deste verbo arbeiten. Então, o Verbstamm, que é a raiz do verbo, né? A gente consegue identificar quando a gente tira o EN do verbo, tá? Então, aqui nós temos a raiz que é Arbeit. Arbeit, tá? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Siemens. Então, eu trabalho na Siemens. Então, aqui, ó, como é empresa, né? Siemens eu uso bei, né? Ich arbeite bei Siemens. Então, na empresa Siemens. Então, aqui, como nós vimos na aula passada, né, a gente usa, então, a raiz do verbo e na primeira pessoa a gente acrescenta o E, tá? Então, por isto, ich arbeite. Ich arbeite bei Siemens. Vocês podem repetir comigo em casa. Vamos lá, em voz alta. Ich arbeite bei Siemens. Muito bem. A segunda pessoa, então, do singular. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. E agora aqui nós temos a segunda pessoa, que é o du, né? Que é o tu. Arbeitest. Aqui nós temos uma pequena diferença, né? Então, vocês notaram, a gente colocou aqui, né? A raiz do verbo, né? Que vai até o T. E aí, aqui, ó, a gente deixou o E. A gente coloca o E junto. A gente finaliza aqui em EST. Tá? Por que isto? Porque ficaria muito ruim a conjugação assim, por exemplo. Du, a, bei. Ó, isso aqui é a raiz do verbo, né? O arbeit aqui, né? Se a gente só colocasse ST, arbeitst, ficaria difícil até de pronunciar. Por isso, quando a raiz aqui do verbo termina em T, o E vai ficar, tá? Então, o E a gente vai deixar na conjugação para que, por exemplo, a gente consiga pronunciar de uma forma mais fácil. Por isso, du arbeitest. Arbeitest, tá? Então, por isso a gente deixa o E aqui, tá? Mas a raiz igual fica só, isso aqui é a raiz dele, tá? Mas a gente deixa depois o E na conjugação, tá? Para facilitar, então, a pronúncia do verbo, tá? Então, não se esqueçam, né? Quando termina aqui em T, a gente vai deixar o E aqui. Por isso, este verbo é um pouquinho diferente, tá? E todos os outros verbos que terminarem a raiz em T, também vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, sempre lembrem, um T, né? Finalizado em T, a gente precisa deixar o E para a sonoridade ser melhor também da pronúncia do verbo. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. Então, pro Tag é por dia. 8 Stunden, 8 horas. Como que a gente diz o 8? 8. 8. 8 Stunden pro Tag. Muito bem. Vamos, então, falar em voz alta, pessoal? Vamos repetir? Eu vou ler a frase, você pode repetir em casa. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. Em voz alta, tá? Que é mais fácil depois de você falar essa frase, quando você tiver que falar com alguém, né? Vai sair com mais facilidade. Er ou sie arbeitet heute bis später. Er, que é ele, e sie é ela, né? Eu deixei os dois aqui porque é a terceira pessoa do singular, tá? Arbeitet. Então, aqui, ó, olha só, muita gente se confunde aqui na conjugação, tá? Muita gente, ó,
a raiz do verbo é Arbeit, certo? Muita gente, quando estuda o idioma, né, eles somente colocam assim, né? Às vezes fazem umas provas, eles colocam Arbeit, Arbeit, né? Por quê? Porque na terceira pessoa eu acrescento um T, né? Que nem como nós vimos na aula passada, a gente precisa acrescentar um T na terceira pessoa. Só que como eu já tenho um T aqui, muitas pessoas não veem a necessidade de colocar mais um T. Para quê, né? Então, eles deixam assim, mas isso está errado. Eu preciso colocar o T na conjugação. E o que acontece aqui? Eu deixo o E no meio, né? Senão não faria muito sentido ter um T ali. Então, por isso fica arbeitet. Entenderam? Arbeitet. Então, sempre quando a raiz termina em T, né? Não adianta só deixar a raiz do verbo, porque daí ele não está conjugado. Ele está incompleto, nós temos somente a raiz do verbo. E eu preciso da conjugação, eu preciso colocar o T ali. E aí, lembrem-se que 2 T's não combinam, então deixem um E no meio, tá? Arbeitet, certo? Arbeitet heute bis später. Então, heute é hoje, bis später, até mais tarde, tá? Sie arbeitet heute bis später. Sie arbeitet heute bis später. Então, na primeira pessoa, a gente acrescenta um E. Na segunda pessoa, a gente acrescenta um ST, mas deixa o E aqui para não... Porque nós temos um T aqui também, né? Na terceira pessoa, a regra geral é acrescentar um T, né? Mas como a gente aqui já tem um T, a gente deixa o E. Então, este verbo é um caso um pouco especial, tá? Mas os outros todos são como eu expliquei na aula passada, tá? A conjugação que eu expliquei na aula passada é igual para a maioria dos verbos. Wir arbeiten seit 10 Jahren hier. Wir arbeiten seit 10 Jahren hier. Então, wir arbeiten, nós trabalhamos. Seit é desde há 10 Jahren, 10 anos, hier, aqui. Como é que eu digo o 10, pessoal? O 10 é 10. 10. 10. Eu até tenho uma aula que eu explico os números também, bem detalhadinho, tá? 10. Então, eu já tenho uma aula, né, onde eu explico bem certinho os números. Então, é só procurar aqui a aula dos números, né? Então, você já vai conseguir ter uma ideia melhor de como dizer os números também em alemão. Então, 10. 10. O Z sempre vai ter som de TS, tá? Então, 10 Jahren hier. Wir arbeiten seit 10 Jahren hier. Então, aqui, ó, arbeiten, a primeira pessoa do plural, pessoal, como eu já expliquei na aula passada, vai ficar igual ao infinitivo. Aqui não vai mudar absolutamente nada, né? Que nem nós vimos aqui, ó. O infinitivo é arbeiten, né? E aqui vai ficar igual, ó. Wir arbeiten. Então, esse ficou fácil. Ihr arbeitet heute draußen. Ihr arbeitet heute draußen. Então, aqui, ó, ihr é vocês, arbeitet, né? Arbeitet, então, a conjugação aqui seria colocar o T. Então, na segunda pessoa do plural, nós precisamos, então, colocar a raiz do verbo e nós precisamos colocar o T, né? É a mesma situação que eu expliquei antes da terceira pessoa do singular, né? Com o E e com o Sie. Então, ihr arbeitet, né? Aqui eu preciso deixar o E entre os 2 T's aqui, tá? Então, arbeitet. Ihr arbeitet heute draußen. Então, vocês trabalham hoje fora, né? Heute é hoje, draußen é fora, ao ar livre, quer dizer isso, tá? Ihr arbeitet heute draußen. Próxima frase. Sie arbeiten in Berlin. Sie arbeiten in Berlin. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eles e elas arbeiten. Então, a gente colocou aqui a raiz do verbo, né? E aqui a terceira pessoa termina em EN. Então, fica igual ao infinitivo. In Berlin, em Berlim. Sie arbeiten in Berlin. Eles trabalham em Berlim. E a última, então, als was arbeiten Sie?
als was arbeiten Sie? Eu sempre coloco também aqui, é importante colocar também o Sie formal, né? Que é o senhor e senhora, porque muita gente tem bastante dúvida sempre, né? Eu vou colocar ele aqui separado, tá? Então, a conjugação deste verbo é igual ao infinitivo, tá? Ele termina em EN, mas ele fica igual ao infinitivo. Como o Sie aqui, que aqui o Sie é eles e elas. E aqui o Sie é senhor, senhora. Então, tem um vídeo que eu expliquei a diferença desses Is, né? Então, é só dar uma olhadinha lá para vocês entenderem quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. Então, als was arbeiten Sie quer dizer com o que o senhor ou a senhora trabalha. Então, als was, com o que, né? Então, quero saber a profissão da pessoa. Muito bem, vamos então ler novamente os verbos. Eu vou lendo e vocês podem repetindo em voz alta. Ich arbeite bei Siemens. Du arbeitest 8 Stunden pro Tag. Sie arbeitet heute bis später. Wir arbeiten seit 10 Jahren hier. Ihr arbeitet heute draußen. Sie arbeiten in Berlin. Als was arbeiten Sie? E aí, pessoal, gostaram de estudar esse verbo? Comentem aí nos comentários se vocês gostaram de estudar o verbo arbeiten. Então, além de estudar, né, toda a conjugação deste verbo em alemão, nós vimos várias frases para vocês aumentarem o vocabulário de vocês e já saírem usando essas frases no dia a dia, né? Então, se você é novo por aqui, não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E se você ainda não viu os outros vídeos, né, dessa série, eu recomendo que você assista a todas essas aulas. E eu quero ver vocês, então, na próxima aula. E não se esqueçam, então, de compartilhar, né, de indicar este vídeo às pessoas que gostam do alemão e que gostam, então, de estudar a língua alemã. E até o próximo vídeo. Auf Wiedersehen!